Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por você estar aí, me receber na sua casa. Obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, pelo seu apoio. Muito obrigada. Obrigada pelas orações, essa troca maravilhosa, porque você ora por mim, eu oro por você, e assim nós vamos vencendo de glória em glória. Vamos continuar falando de Acais. Falamos ontem, e Acais, ele fez tantas bobagens, que eu creio que Deus tem insistido na história de Acais para abrir a mente das pessoas. Teoricamente, o Acais, ele conhecia Deus, mas obviamente de ouvir falar, porque ele nunca teve uma intimidade com ele. Ele era um descendente de Davi. Ele era um rei de Judá. Ele foi um rei de Judá. Sabe aquele tipo de gente que tem tudo? Tem tudo para dar certo. Só não tem cabeça, juízo, coração certo, o caráter de Deus. Porque ele vem de uma boa linhagem, está reinando em Jerusalém, sobre Judá. Mas o que adianta? Ter o apoio de Deus, porque ele tinha. Deus queria abençoá-lo, até por conta da promessa que ele havia feito a Davi. Mas ele não acreditava. Ele não cria. Acais tinha 20 anos de idade, começou cedo. Claro, nós vemos reis que começaram ainda mais cedo que ele, mas ele ainda era jovem. Quando começou a reinar, Acais tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, ele reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, e não foi como seu antepassado Davi. Ele agiu mal, e não foi como o seu antepassado Davi. Ou seja, Acais tinha exemplo para seguir. Pelo contrário, muito pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel, a ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Tem coisa que a gente acredita porque está escrito, né? Porque senão você não vai acreditar, você pensa assim, não é possível que esse sujeito fez isso. Tendo tudo. Ele preferiu fazer, porque quando Roboão assumiu o trono e ele não quis baixar os impostos, as 10 tribos, de uma vez só, romperam com Roboão, ficando apenas Judá e Benjamim. O restante, todas as 10, foram para Jeroboão. E aí você deve se lembrar da história que Jeroboão, que recebeu, Deus falou com ele, ó, se você fizer como Davi, eu vou te dar uma casa firme. Mas o sujeito fez tudo errado. Ao invés dele imitar Davi, ele imitou o que Arão fez lá no deserto, fabricando um ídolo, um bezerro de ouro, e ele quis fazer em dose dupla, fez 2. E, enfim, isso foi uma tragédia. Então, Davi conseguiu unificar o reino. Salomão pegou o reino unificado. Roboão também, mas durou pouco. E aí, depois dessa separação, deu um tempo de tanta desobediência, Deus avisando, veio o exílio assírio, que levou essas 10 tribos, e essas tribos acabaram desaparecendo.
Mas aqui, olha só, nós vemos um rei que tem tudo. Um descendente de Davi, está reinando em Jerusalém sobre Judá. Deus era com ele, Deus queria abençoá-lo, mas nada. Ele não deu a resposta certa. E aí ele faz igual quem? Pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel, lá das 10 tribos. A ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício. Prática abominável, copiada, abominável e copiada. Já é abominável, o cara ainda vai lá e copia um trem que é abominável. Você já viu gente que nem original sabe ser, nem para pecar o cara é original. Nem para pecar. Ele vai pegar pecado dos outros. Ele já viu que aquilo não deu certo, Deus lidou com aquilo e o cara está copiando o pecado do outro que não deu certo para o outro. Ele copia o pecado do outro. Engraçado, né? Em vez de copiar Davi, vai copiar a maldição. Gente, é incrível. Tem gente que ao invés, ele tem tudo para copiar gente grande. Você quer copiar? Copia gente que construiu uma história bem-sucedida, que está construindo uma história bem-sucedida. Não. Eu vou copiar as práticas abomináveis. Pois o Senhor lidou com tudo isso. O Senhor tirou a terra daqueles povos pagãos que matavam seus filhos e deu para o seu povo. Agora ele vai lá e copia as práticas abomináveis do povo que o Senhor arrancou a terra. Não dá para acreditar, mas tem gente que é tola. Tem gente que é tola, que é tola, que é tola. Que ela só imita o que é ruim. Ela tem estragado com a vida, imitando o que é ruim. Tem gente estragando com a vida, destruindo com o destino seu e dos seus descendentes. Porque as lutas que você não vence, seus filhos terão que lutar. Tem gente que está deixando assim uma carga terrível para a sua descendência. Porque as escolhas que você faz não param em você. Afeta tudo ao seu redor. Vai afetando a sua família. Vai afetando quem está ao seu redor. Mas a cegueira faz parte da vida de algumas pessoas. Então, copiada, prática abominável, copiada dos povos pagãos que o Eterno havia expulsado da terra. Ele também participou das celebrações as divindades ligadas às orgias religiosas, que estavam espalhadas por toda parte. O Eterno entregou nas mãos do rei da Síria, que o atacou com muita violência e o derrotou, levando muitos prisioneiros para Damasco. Aproveitando a situação, Israel também impôs a ele uma grande derrota, porque o cara já está perdendo mesmo, está em baixa, e aí não tem a proteção de Deus. Vai vindo um inimigo atrás do outro. Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 soldados valentes. Os soldados eram valentes, mas sem a proteção de Deus, o que adianta a valentia, não é? Ser bons soldados. Porque eles abandonaram, só por isso, a derrota aconteceu, não é porque eles não tinham capacidade de vencer, mas porque eles abandonaram o Eterno.
o Deus de seus antepassados. Quando você abandona o Senhor, a Bíblia diz, não eu, que o seu nome é escrito na areia. Além disso, Zicre, herói efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Azircão, encarregado do palácio, e Eucana, o segundo em comando abaixo do rei. E não parou por aí. Já estava bem ruim, mas não parou por aí. Os israelitas capturaram 200.000 homens, mulheres e crianças, além de grande quantidade de despojos que levaram para Samaria. Bom, agora então Acais vai mudar? Não. O Acais teve a oportunidade de não viver nada disso. Ontem eu ainda li o que o Senhor falou com ele, mandando o profeta Isaías. Ele teve toda a disposição dele. O Senhor falou, ó, você não precisa temer, se firma na fé, confia em mim, peça o que você quiser. Não, ele preferiu depender do braço, da força do braço, da carne, de fontes naturais, imitar aquilo que o Senhor detesta. Aqui está um homem egoísta, arrogante, duro, orgulhoso, que sacrificou tudo. Porque sacrifícios, ninguém pode dizer que Acais não era um sujeito sacrificado, ele sacrificou o filho. Sim, tem pessoas que sacrifícios elas estão fazendo, mas para viver derrotas. Elas estão sacrificando. Elas sacrificam os filhos, sacrificam a família, sacrificam a saúde, sacrificam o patrimônio, porque só fazem bobagens. Elas sacrificam e não pouco. Para quê? Para serem derrotadas. Para fracassar. Ele fazia do jeito dele. Ele buscou no lugar errado, que ele já tinha conhecimento. Faça como Davi que vai dar certo, mas se você fizer igual esses povos aí que o Senhor derrotou, você vai ter derrota. Mas tem gente que prefere escolher o pior lado da vida. As piores coisas. Você já viu gente que só escolhe o que é ruim para a vida? Acais. Acais é o exemplo do cara que só buscou problemas e teve derrotas, hein? Uma atrás da outra. Só que tem gente que não aprende. Não é falta de humilhação, não é falta de derrota, não é falta de ter inimigos na cola. Não. Tem tudo isso, tem problemas assim de monte, mas não aprende. Tem gente que tem uma derrota atrás da outra, mas não aprende. Tem gente que já fez a mesma coisa várias vezes, teve derrota e continua fazendo. É um negócio que você olha e pensa assim, gente, a gente que está de fora, está olhando para aquilo e pensando, meu Deus, essa pessoa, não é possível tanta cegueira. Ela está estragando com a vida dela. Não é possível. Gente, eu encontrei pessoas incríveis que elas tinham tudo para serem bem-sucedidas. Mas elas foram derrotadas pela pornografia. Ou foram derrotadas pelo vício da jogatina. Elas foram derrotadas pela bebida. Elas foram derrotadas pelo orgulho,
por uma amargura. Gente, eu já vi gente ser derrotada, fracassar. E assim, ó, a vida foi andando. 20, 30, 40, 50 e morrer. Com aquela amargura, com aquele ódio. E a pessoa não conseguir se livrar. Não é que ela não teve oportunidade, ela teve, mas ela não botou a força, como você tem pouca força de vontade. Sabe, quando a pessoa não coloca força, eu vou gritar por socorro, eu vou clamar aos céus, eu não vou aceitar essa derrota na minha vida. Eu não aceito isso. Esse mal não vai me derrotar. Eu não aceito. Talvez você está aí, tem tudo para ter uma grande vida. Você tem tudo. Só não tem a firmeza que deveria ter em Deus. O Acai, gente, teve tudo. Pensa um sujeito que Deus era por ele, Deus estava com ele, Deus queria dar vitória. Deus disse através do profeta Isaías, pede o que você quiser, peça o céu. O sujeito não, ele preferiu matar filho, participar de orgias religiosas, oferecer sacrifícios a deuses pagãos, levantar altares e altares. Ele preferiu se virar contra Deus, fechar o coração contra Deus. Ele preferiu se revoltar contra Deus. Vamos continuar. Na mesma época, o rei Acais pediu ajuda ao rei da Síria. Rapaz, eu vou lendo sobre Acais, eu vou ficando aflita. Porque eu estou aqui dizendo, Acais, não faz isso, Acais. Pelo amor de Jesus, Acais. Então eu estou aqui falando para você. Você é um Acais, não faz mais isso com a sua vida. Vai pedir ajuda de Deus, Acais! Tá tudo dando errado! E não vai parar, Acais! E você ainda vai buscar ajuda do rei da Síria. Você vai atrás de ajuda de homens, Acais. É isso mesmo, não acredito. Os edomitas voltaram a atacar Judá e levaram muitos prisioneiros. Meu Deus, só perde. Para piorar, os filisteus invadiram as cidades das planícies até o oeste e o deserto sul e capturaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socol, Tímina e Gizo, com as aldeias vizinhas. Agora o Acais, depois de tantas derrotas e perdas, Acais vai tomar um jeito? Não vai. Eu queria dizer que sim, mas não. Tem gente que já assinou sua sentença. Eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolheu a vida para que você e seus filhos vivam. Mas não, o sujeito escolhe o mal, a morte, a maldição. O rei Acais, numa atitude arrogante, achando que não precisava do eterno, ele queria medir força com Deus mesmo. Um louco. Permitiu que Judá caísse na depravação. Por isso a nação foi humilhada pelo eterno e teve de buscar ajuda. Mas Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não quis ajudá-los. Mas não buscou ajuda de Deus. Vai buscar ajuda do homem. Em vez disso, humilhou Acais mais ainda, atacando-o e zombando dele. Desesperado, Acais saqueou o templo do Eterno, o palácio e todo lugar de onde era possível tirar alguma coisa de valor e entregou tudo ao rei da Síria. Mas não adiantou. Gente, ele saiu catando dinheiro de tudo quanto era lado para entregar para alguém que já estava prejudicando e que só prejudicou ainda mais a vida dele.
Ele preferiu depositar a confiança dele no homem que só prejudicou, saiu catando de tudo quanto era lugar, do templo, ele tirou dinheiro do templo, ele tirou dinheiro do palácio, ele tirou de tudo quanto era lugar. Ele saiu em busca de tudo, de onde era possível, para entregar para o homem, para piorar a vida dele. Não é isso que a gente vê a gente fazer? Ele para de dizimar, ele para de ofertar, ele tira dinheiro da poupança das crianças. Gente, eu tenho testemunhos de gente numa loucura, pessoa descontrolada, numa atitude desenfreada. Sabe aquela coisa louca? A pessoa, ao invés de se humilhar diante de Deus, ela mexeu no que era de Deus, pegando o dinheiro dos dízimos, das ofertas, de poupança de filho. Para quê? Para botar em alguma coisa que foi a desgraça da vida, a derrota da vida. Para botar nas mãos de homens. Eu já vi gente fazer isso, com a promessa de que ia ganhar mais, perdeu tudo. Eu me lembro de um caso que a pessoa pegou, era o dinheiro que ela tinha. Ela pegou o dinheiro que ela podia ter investido no reino, na família, davam 60 mil. E aí encontrou com o pessoal que diz que fazia isso, fazia aquilo, que ia ter rendimento assim, que ia acontecer. E a pessoa ouviu a palavra. Até um sonho veio de uma cobra picando a pessoa. A pessoa foi avisada, pois ela foi seduzida, pegaram o dinheiro dela, sumiram, não deram satisfação. Pergunta se a pessoa recuperou o dinheiro até hoje. Nunca. Nunca me viu, nunca mais dinheiro, nunca mais. Perdeu. Porque estava diante de cobras. De gente que se infiltra dentro das igrejas dando uma de santo, de gente de Deus, e vendendo fantasias. Jogou tudo fora, perdeu tudo. Entendeu? Então tem gente que é assim. Ao invés dele estar focado e ir pelas vias certas, a Bíblia fala assim, em Provérbios 3, honra o Senhor com as primícias dos seus bens, e as suas eiras estarão lotadas, cheias, os seus tonéis transbordando de vinho, as eiras cheias de trigo. Mas não, a pessoa não quer ir pelas vias de Deus. E continua, só derrota. Ao invés dele oferecer a Deus, não. Aprendeu a lição? Não. Nada adiantou. O rei Acais não aprendeu a lição. O mundo inteiro estava contra ele. Mas ele insistia em se rebelar contra o Eterno. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, porque depois de ser derrotado por Damasco, pensou, se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também. Ah, não, agora já foi demais, eu já vou para a oração, porque assim, é demais para mim, é difícil ler isso aqui. Não é possível, Acais. Eu vou buscar os deuses do ímpio que está me derrotando, porque se o ímpio está sendo vitorioso, é porque os deuses dele são mais fortes. E eles vão me ajudar também. Não, Acais, você está tendo derrotas, não é porque algum Deus é mais forte, porque alguém tem isso ou aquilo, é porque Deus está contra você. E quando Deus é contra uma pessoa, ela pode dar guinadas, que ela não vai a lugar nenhum, não vai acontecer. A resposta é só uma. Aqui, para tudo isso, Deus não está abençoando. Mas a situação só piorava. Primeiro Acais foi arruinado, depois toda a nação. Ele retirou todos os objetos de valor e fechou as portas do templo do Eterno. Em seguida, você pensa, não, ele vai sossegar, não vai.
Esse tipo de gente vai fazendo uma loucura atrás da outra. Em seguida espalhou santuários pagãos para uso pessoal por toda Jerusalém, pelo território de Judá. Eram altares destinados à adoração de qualquer deus. Ele buscava qualquer coisa que dissesse para ele, qualquer coisa que alguém dissesse, faz isso aqui que vai funcionar. Não é o que muita gente faz? O Eterno ficou furioso com ele. O restante da vida de Acais, tudo que fez, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Quando Acais morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não foi honrado com o sepultamento do cemitério dos reis. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Já foi, né? Agora vem Ezequias para dar um alívio, um refrigério. É isso aqui. Não tenho que explicar. Só de você ler, dá aflição. E em mim, muito mais, porque eu lido com pessoas e eu encontro alguns Acais. Alguns que decidiram viver como Acais. Mas não tem que ser assim. Levanta. Nós estamos nesta fé. Busque a Deus. Você pode se levantar agora e correr para Deus. Deus é a resposta, é a solução, é a única saída. O único chão firme, o próprio Deus disse isso, é você parar e buscar a Deus. Aliás, eu li isso aqui ontem, único chão firme. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. A fé em quem? No Deus vivo. Levante-se. Deus tem mudanças para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo e o meu pedido é que esta palavra tenha colocado luz no entendimento de cada pessoa e que o teu povo esteja se levantando com essa decisão, humilde e quebrantada, de buscar a única fonte de vida, de solução e resposta, o Senhor. Somente aqueles que têm se rendido ao Senhor têm dado brados de vitória. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de discernimento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que esta palavra tenha envolvido o teu povo, tomado os corações e levado a um quebrantamento e a decisões sábias. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por toda a sua fidelidade e bondade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje os clamores do propósito da mudança. Amanhã Casa Firme com clamor do propósito da mudança. Sexta-feira o segundo jejum e vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer estar aqui e se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.